Então, boa noite a todos. Estamos agora iniciando nossa unidade 3 da nossa disciplina de resistência dos materiais. Então, estamos na seção 3.1. Então, estamos iniciando nosso segundo bimestre. O nome desse capítulo é Conceito de Deformação Específica. Então, sou o professor Jonathan, disciplina de resistência dos materiais da Universidade de Cuiabá. Antes da gente entrar no conceito novo, pessoal, eu quero relembrar os conceitos de deformação que nós aprendemos no final do primeiro bimestre, porque a gente vai utilizar novamente esses conceitos, né, que a gente conversou aí no bimestre passado. Então, o primeiro conceito é em relação à deformação específica, deformação normal específica. Então, o conceito que a gente começou a discutir é sempre que a gente tem uma força sendo aplicada, o corpo ele muda a forma e o tamanho, ou seja, a gente vai ter uma deformação desse corpo. E na engenharia é importante que nós saibamos quantificar essas variações de comprimento, pois isso pode influenciar, né, na resistência da estrutura. Então, uma das coisas que a gente pode usar é essa deformação específica, que ela é uma relação da deformação delta. Então, esse delta que está aqui, ó, essa letra aqui é o delta minúsculo, ele é a deformação, ou seja, ele é o comprimento final menos o comprimento inicial. E aí eu divido essa variação de comprimento pelo tamanho inicial do corpo. Então, esse aqui vai ficar uma divisão de variação de comprimento pelo comprimento inicial. Então, isso vai dar um número que é menor do que 1, porque essa deformação sempre vai ser menor, né, que esse L inicial aí. E aí, a gente pode essa deformação específica vai ser como se fosse uma porcentagem. A gente pode trabalhar ela como se fosse uma porcentagem, se a gente multiplicar o resultado aqui dessa conta por 100. Eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui de baixo, também, se eu quiser. Outra coisa também é, se essa deformação for positiva, o corpo vai aumentar de tamanho. Se ela for negativa, ele diminui de tamanho. E como eu estou dividindo um comprimento por um comprimento, a unidade pode ser metros de deformação por metros iniciais, né, que o corpo tinha, ou milímetros de deformação em função do comprimento inicial. De qualquer maneira, ele vai ser adimensional, né? Porque se é metro por metro, eu posso cortar e não vou ter unidade de medida. Então, a gente pode escrever esse metro por metro só para a gente poder falar assim, ó, deformou tantos metros em relação a tantos metros de comprimento inicial que o corpo tinha. Para que ocorra, né, essa deformação, nós aprendemos a lei de Hooke, ou seja, tem que ser aplicada uma tensão nesse corpo. Se eu aplico uma tensão nesse corpo, esse corpo deforma, né? Então, aqui novamente está esse epsilon aqui, né? Que é a nossa deformação específica. E esse corpo ele vai deformar muito ou pouco, depende das características, né? Desse corpo, depende do que esse corpo é feito. Então, nós precisamos ter um valor, uma constante que me classifique essa rigidez que o corpo vai ter. Então, essa rigidez vai mostrar para mim qual que é a dificuldade que esse corpo vai ter em deformar ou não. E aí é que entra essa letra E maiúscula aqui, ó, que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. Então, esse E aí, ele que vai representar aí para a gente a rigidez do corpo, a capacidade que ele vai ter aí de se opor à deformação. Então, usamos bastante essa equação aqui, caiu no oficial de vocês e tal. Essa equação só vale enquanto o corpo tiver deformação linear, né? Porque essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. Então, tem que ser uma deformação que seja proporcional, né? Eu aplico tensão e deformo o corpo. Então, por isso que essa equação ele está falando que só pode ser utilizada se o corpo tiver deformação linear.
Essa deformação linear, nós aprendemos que ela só ocorre no regime elástico. No regime elástico, eu faço uma carga no corpo, ele volta ao tamanho anterior. Quando ele entra no regime plástico, em que as deformações são permanentes, aí eu já não posso aplicar a lei de Hooke, né, para isso. Então, tudo isso foi conteúdo do final, né, do primeiro bimestre. Então, a gente viu, né, essa relação aí de tensão e deformação e tem uma constante de proporcionalidade aí entre esses dois fatores. Aí hoje nós vamos conversar sobre o coeficiente de Poisson, ou Poisson, né? Depende aí de como você quer pronunciar. Pessoal, imagina que a gente está fazendo uma força no corpo, ó, vamos imaginar que eu tenho, vou desenhar aqui no ladinho, ó. Imagina que eu tenho esse corpo aqui, e aí eu vou tracionar ele. Se eu tracionar, a gente aprendeu que o que vai acontecer com o corpo? Ele vai aumentar o comprimento dele, né? Ele vai deformar. Se ele vai ficar mais comprido, outra consequência é que ao mesmo tempo que ele fica mais comprido, ele fica mais fino. Se a gente pensar atomicamente, se eu tinha de repente essa configuração aqui, ó, dos átomos, deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. Se eu tinha, por exemplo, essa configuração aqui de distância entre os átomos, e aqui a gente tem as ligações aqui, né, entre eles. Se eu aplico essa carga, o que vai acontecer? A gente vai ter uma aproximação desses átomos nesse sentido, porém a gente vai ficar mais longe nesse sentido aqui. Então, atomicamente, acaba acontecendo isso. Na hora que acontece essa tensão, num sentido, eu afasto os átomos, no outro sentido, eu acabo, por consequência, aproximando ele. Então, esse desenho aqui colorido, amarelo com laranja que está aqui, ele está representando isso. De início, o corpo é esse que está em amarelo. Então, aqui tem um eixo de coordenadas, né, para a gente se orientar. Então, essa força aqui, ó, é uma força que está atuando no eixo X, né? Um Fx aqui, por exemplo. E essa força, de acordo com esse desenho, vai tracionar, né, esse corpo amarelo. Então, na hora que ele tracionar, o que vai acontecer? Esse comprimento L aqui, ó, inicial, aqui eu vou chamar de Lx aqui, por exemplo, ó, em X ele aumentou de tamanho, né? Ele aumentou aqui, ó, ele teve um aumento. Só que se eu imaginar aqui, ó, no eixo Y, que está aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, vai ter que diminuir, né? Porque ele vai ficar do tamanho desse laranja. E em Z, que é aqui, ó, também diminuiu, né? Também tivemos uma diminuição aí. E isso aí, então, nós não podemos nos preocupar só com um eixo, porque o corpo ele se deforma nos 3 eixos. Então, no sentido da força, ele vai aumentar ou diminuir, e nos outros eixos, essa variação vai ser no sentido oposto, né? Então, se eu traciono o corpo, ele vai ficar mais fino, então ele fica mais comprido, só que em consequência ele fica mais fino. Se eu achato o corpo, ele fica mais baixinho, só que em compensação ele fica mais largo, né? Então, é isso que o texto aqui, né? Esse texto aqui vem justamente explicar para a gente. Então, onde que entra esse coeficiente de Poisson aí? Como esse corpo ele vai ter deformações aí nos dois eixos, tem que existir uma relação matemática que me fale qual que vai ser a proporção dessas deformações. Então eu vou ter que ter, da mesma maneira que aqui anteriormente, ó, vou voltar aqui, a gente tinha esse módulo de Young, que é uma medida da rigidez do corpo, né? Cada corpo tem a sua. A gente meio que cada corpo vai ter um coeficiente de Poisson, que esse coeficiente vai ser justamente essa relação entre as deformações que ocorrem num eixo em relação às deformações que ocorrem nos outros dois. Então, vai ser como se fosse uma proporção aí entre esses eixos. Então, a gente precisa usar isso aí na hora que for calcular.
Até aqui, beleza, pessoal? Tranquilo, professor. Então tá. Aqui tem um desenho, ó, aqui em cima. Se fosse, em vez de um corpo que tem uma área de seção reta retangular, se ele fosse circular. Se ele fosse circular, ele vai ficar mais comprido do mesmo jeito, né? Aqui ele está chamando aqui uma carga P. Só que aí, o que a gente pode considerar? Que está variando o raio, né? Nesse caso aqui, a gente considera só que o raio que está deformando, né? O raio que vai diminuir ou aumentar. Nesse primeiro caso aqui, ó, na letra A, é uma força de tração, né? Então ele vai aumentar o tamanho, ele aumenta o comprimento, L, né? Aqui, em compensação o raio diminui. E aqui, na letra B, aqui do lado, é uma força de compressão, né? Notem que o vetor está invertido aqui. E aí ele vai ficar mais curto, em compensação o raio vai aumentar. Então, se for barras circulares, a gente pode ter, também pode acontecer dessa maneira aí. Aqui, ó, aqui embaixo, a gente tem aquela mesma equação da deformação. Só que agora o que vai mudar? A gente vai ter uma deformação específica que vai ser longitudinal e uma deformação específica que vai ser transversal. Então, como nós temos deformações ocorrendo em mais de um eixo, então agora a gente vai diferenciar a deformação. Se for no eixo que está a força aplicada, né, ali no eixo mais comprido, por exemplo, a gente vai chamar a deformação que ocorre ali de deformação longitudinal. Então, eu vou voltar uns slides, ó. Essa deformação específica que está aqui, ó, essa aqui é uma deformação que é longitudinal, porque nesse começo aqui, né, que a gente estava estudando, a gente só estava considerando a deformação que ocorria ali na direção que a força está sendo aplicada, né? Aqui também, mesma coisa. Aqui, essa deformação aqui é uma deformação que é longitudinal. Ela está ocorrendo na direção em que a força está sendo aplicada. Como agora aqui no coeficiente de Poisson a gente vai considerar também as variações de comprimento nos outros eixos que restaram, nos outros eixos a gente vai chamar de deformação transversal. Aqui, ó, essa equação aqui, que está chamada de 3.2, ele pegou, então, o delta, aqui ele vai chamar de delta linha, só para diferenciar desse delta aqui de cima, tá, pessoal? O delta aqui de cima é a variação de comprimento, né? Lembrando sempre que delta, ele é o comprimento final menos o inicial, é o tanto que variou, né, de comprimento. Então, se o corpo tinha 20 centímetros e no final ficou com 21, esse delta vale 1 centímetro. Aí, só para diferenciar, a gente vai usar um delta linha, né? Tem um apóstrofo aqui, né? Nesse transversal, para diferenciar daquela deformação ali. Porque a gente também vai ter, por exemplo, um raio final e um raio inicial, para nós sabermos, né, o tanto que aumentou ou diminuiu. Isso aqui também pode ocorrer se a gente tiver, por exemplo, uma força no eixo X. Eu posso falar que o E longitudinal pode ser um delta X sobre um comprimento X, por exemplo. E eu posso ter um E transversal, que pode ser uma variação de comprimento delta Y, aí a gente pode chamar de delta Y linha, né? Sobre um Y, se o corpo for retangular. E aí eu vou ter, se o corpo for retangular, a gente vai ter duas, né? Eu vou ter um E transversal para Y e um E transversal para Z, né? Então eu posso ter aqui um delta Z, a gente pode pôr um linha aqui, né? Só porque está falando que é transversal, dividido por um comprimento Z, por exemplo. Então vai depender de como que a gente plota, né? Se aqui, ó, nessa configuração que eu escrevi aqui, eu falei que a força estaria no eixo X. Se a força está no eixo X, então a deformação longitudinal vai ocorrer ali no sentido da força X. E aí ficou para ser transversal Y e Z. Então, essa configuração aqui, ó, que eu vou circular aqui,
seria para calcular, por exemplo, eu vou voltar um slide, para calcular, por exemplo, para esse cara aqui, né? Porque a força aqui está no eixo X, né? Se a gente olhar aqui a referência, né? Então, aqui em X ocorre um E que é longitudinal, e aqui em Y e Z, né? Aqui a gente tem os Z que são transversais, aqui e aqui. E longitudinal só no eixo que está força. Então, a gente pode diferenciar aí nesse sentido. Então, a gente a gente só não pode decorar, né? Que vai ser sempre transversal, vai ser Y e Z, porque vai depender de como que você desenhou, né? O seu problema. Então, se a força estiver em Z, então o E longitudinal vai ser em sentido do Z. E aí transversal seria para X e Y. Então, isso, na hora que a gente for fazer as aplicações, a gente vai fazer para eixos diferentes, né? Para nós analisarmos aí. Então, essas duas equações aqui são as mesmas, né, que a gente já tinha visto no primeiro bimestre. A única coisa que agora é que a gente vai ter duas deformações específicas aqui para diferenciar. A longitudinal, que está a favor da força, né, que está no sentido da força, e a transversal, que vai ser para as direções restantes. Continuando, então, agora sim a gente vai definir o coeficiente de Poisson, que a gente vai usar a letra chamada Ni. Esse Vzinho aqui, ó, normalmente ele pode ser escrito assim, ó. Ele é uma letra grega que se chama Ni. Mas pode fazer um Vzinho minúsculo aí que tudo bem. Então, esse cientista Poisson é que verificou, né, conseguiu modelar, né, conseguiu fazer uma equação que representasse essas deformações transversais e longitudinais. Então, ele meio que descobriu que essa proporção para cada material era uma constante. Então, por isso que aqui na equação, ela vai ser calculada justamente fazendo a divisão das deformações específicas. Então, se eu dividir a deformação específica transversal pela longitudinal, eu vou ter um valor aí do coeficiente de Poisson. Outra coisa também que é interessante é esse sinal de menos que a gente pode ver aqui. Como a deformação transversal e a longitudinal, elas sempre vão ser contrárias uma à outra. Então, se o corpo aumenta de tamanho longitudinalmente, ele vai ficar mais fino transversalmente, ou seja, ele vai diminuir. Então, se na longitude aumenta, na transversal diminui. Se na transversal aumenta, na longitudinal diminui. Vão ser sempre o contrário um do outro. Então, para esse coeficiente aqui ficar sempre positivo, né, para a gente usar ele, tem esse sinal de menos que está aqui, ó, que é justamente para indicar, né, que eles são aí sempre inversamente proporcionais. Então, se eu dividir essa deformação específica transversal pela longitudinal e colocar o menos ali, eu vou ter o coeficiente de Poisson. E aí a gente, na hora de calcular, sempre vai ter um joguinho de sinal, porque se aqui embaixo um valor for positivo, aqui no de cima eu vou ter que colocar um valor negativo, porque eles sempre vão ter sinais opostos. Então, fazendo uma força só, é impossível que eu consiga fazer o corpo aumentar de tamanho nos 3 sentidos. Para um corpo aumentar de tamanho nos 3 eixos, eu ia ter que ter forças atuantes em todos os eixos, que daí não encaixaria nesse quesito que a gente está falando. Outra coisa também que é legal, que é importante que a gente defina, é que isso só vale para materiais que são homogêneos e isotrópicos. Ou seja, tem que ser um material que ele seja feito por um material só, com propriedades mecânicas iguais, com densidades iguais, por exemplo, feito do mesmo material, e isotrópico, isotrópico quer dizer que ele apresenta essas características constantes conforme a gente analise as direções dessas propriedades. Então, por exemplo, a gente imaginar uma madeira, todas as fibras dessa madeira têm que estar direcionadas na mesma direção. Não dá para considerar que um material seria isotrópico, se meio que ele vai mudando ali conforme a gente vai analisando ele. Então,
nesse sentido. Então, a gente tem que ter as propriedades que tenham a mesma direção, tem que ser iguais. E tem que ser um corpo homogêneo, tem que ser um material só, de mesma densidade, com mesmas características aí. Aí a gente consegue acreditar, né, que essa equação dê certo. Se for um corpo que não atenda esses quesitos, daí essa equação não é válida, ela não vai dar certo. Como eu falei anteriormente também, a deformação específica ela não tem unidade de medida. Então eu estou dividindo aqui duas coisas que não têm unidade de medida. Logo, o coeficiente de Poisson não tem unidade de medida também. Por isso que ele é um coeficiente. Outra coisa também, pessoal, é que a deformação longitudinal, que é onde está a força, ela sempre vai ser maior que a deformação transversal. Então, deforma mais no sentido que eu estou fazendo a força do que nos outros sentidos que sobraram. Por isso que esse valor do coeficiente sempre vai ser menor do que 1. Porque essas deformações aí, elas são maiores no sentido da força. Faz até um sentido, né? Porque se você está fazendo força ali, não tem por que você faz uma força de um lado e o corpo vai aumentar mais de tamanho nos outros lados, né? Nas outras direções. O autor do livro, ele fala aqui que normalmente o valor do coeficiente de Poisson ele está entre 0 e 0,5, e ele fala que é mais comum, né, se nós pegarmos tabelas aí dos materiais, que esse coeficiente esteja, né, entre 0,25 e 0,33. Então, meio que já é conhecido os coeficientes, né, de Poisson de vários materiais aí. Então, isso a gente, se vocês jogarem na internet, terão tabelas aí com esses coeficientes desses corpos. Mas, caso a gente não conheça, tem como a gente utilizar as equações que a gente aprendeu, a lei de Hooke, as deformações específicas aqui, e também tem como nós mesmos determinarmos o coeficiente de Poisson de um material. Basta a gente aplicar uma força conhecida, medir as deformações, e aí, por essa relação aqui, né, do 3.3, eu consigo definir qual que é o coeficiente de Poisson daquele material que eu estou analisando. Tá. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, senhor. Vamos continuar. O que eu expliquei até aqui, a gente estava considerando só uma força sendo aplicada no corpo. Como que é a deformação? Se apenas uma força estiver sendo aplicada. Mas a gente pode ter carregamentos que a gente chama aqui de multiaxiais. Ou seja, carregamentos que estejam atuando em mais de um eixo. Então, por exemplo, nesse desenho que está aqui, a gente teria tensões tracionando esse corpo em todas as direções. Então, em Y, em X e em Z, a gente teria esse carregamento aí. Aí, nesse caso, que a gente tem tensões em todos os sentidos, nesse caso, sim, a gente pode imaginar que ele aumente de tamanho em todas as direções, porque a gente tem forças, né, em todas as direções, né? A gente tem tensões em todas as direções. Então, eu posso chamar de carregamento multiaxial, ou aqui, igual o título fala, estados múltiplos de carregamento, que eu posso simplesmente ter mais de uma força aí atuando nesse corpo. Então, nós vamos também conversar agora de início, né, que a gente está definindo mais nessa parte teórica, definir, né, como que ocorre, né, como que é a relação do coeficiente de Poisson, da lei de Hooke, das deformações específicas para carregamentos que ocorram, né, em vários eixos aí. Aqui, nesse exemplo, ele pegou um cubo que ele chamou de cubo elementar. Por que ele chamou de elementar? Porque ele falou que esse cubo, todas as dimensões dele são 1. Então, ele tem 1, 1, 1 e 1 aí nos 3 eixos. E aí, aqui na letra B, foi feito esse estado múltiplo de carregamento, ou seja, aplicou tensões. Nesse desenho aqui, todas as tensões são de tração,
E aí, por isso que ele somou, né, uma deformação específica aqui, ó, para cada eixo. Porque ele vai aumentar de tamanho nos 3 eixos, porque eu tenho forças nos 3 eixos. E aí, por isso que ele soma isso daí. Agora tem uma coisa que a gente pode pensar. Porque assim, ó, eu desenhei agora ali, ó, que um átomo, ó, imagina que aqui a gente tem aqui a gente tem os átomos, aí a gente fez uma força aqui nesse sentido, a tendência dele é o quê? É separar nesse sentido e aproximar no outro, né? Nas outras direções. Agora, se isso ocorre em 3 dimensões, meio que vai acontecer uma reação em cadeia ali, que eu vou ter forças atuando nesses átomos nas 3 dimensões. Então, não simplesmente eu fazer essa força vai fazer que, proporcionalmente, os 3 lados aumentem de tamanho, como se fosse um balão enchendo. Porque eu posso puxar, de repente, a gente já viu que, conforme o coeficiente de Poisson, se eu puxo em x, y e z diminui. Só que eu puxei em x, y e z tem a tendência de diminuir, mas em z tem uma força também. Se z tem uma força também, x e y vão tentar diminuir. Mas eu também tenho uma força em y. Então, x e z vão tentar diminuir. Então, eu tenho 3 forças atuando que estão fazendo o corpo aumentar de tamanho, mas devido ao coeficiente de Poisson, devido a essa tendência de fazer uma força num sentido, numa direção, as outras diminuírem, meio que vai acontecer como se fosse um cabo de guerra ali, uma briga, em que eu vou ter várias forças atuando e vários lugares tentando aumentar e diminuir ali ao mesmo tempo, devido às tensões. E aí a gente precisa de um jeito calcular, né, todas essas contribuições para saber para onde que eu vou ter uma resultante de aumento maior aí para cada eixo. Por isso que agora aqui na frente a gente vai fazer uma generalização da lei de Hooke. Ou seja, a gente vai escrever como que ficaria a lei de Hooke sendo aplicada nas 3 dimensões e levando em consideração o coeficiente de Poisson na hora de fazer isso. Então, esse slide é justamente para falar sobre isso. Então, aqui, ó, vamos interpretar essas equações aqui. Vamos começar aqui do começo. Aqui, ó, ele está considerando, vamos supor assim, ó, que a gente tenha uma tensão no eixo X. Aqui a gente vai ter, tipo esse caso anterior aqui, ó, a gente tem tensões em todos os lados, né? E a gente quer ver o que vai acontecer. Então, se a gente pegar aí pela lei de Hooke, né? Lei de Hooke, vou escrever aqui no cantinho. Tensão é deformação específica vezes o módulo de elasticidade. Então, se eu isolar, né, a deformação específica aqui, que é a letra epsilon, vai ficar com essa carinha aqui, a equação. Beleza? Então, vamos supor que a gente esteja analisando o eixo X, então. Então, se eu estou fazendo essa tensão X, automaticamente o eixo Y e o eixo Z vão ter a tendência a diminuir, né? Se vamos supor que fosse de tração, por exemplo. Uma coisa que a gente considera, pessoal, é que assim, as deformações específicas dos outros eixos, elas são iguais. Então, se eu estou tracionando o eixo X, a deformação específica de Y e Z são iguais. Se eu traciono faço a deformação em Y, por exemplo, aí a de X e a de Z são iguais. Então, essas deformações que ocorrem nos outros eixos, elas são iguais. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, que a gente está falando, esse EX seria longitudinal, vou colocar um L aqui, né? E o EY e o EZ, ó, vou colocar um T aqui em cima deles, ó, seriam transversais, né? Se são transversais, eu consigo explicar eles utilizando o quê? Coeficiente de Poisson. A gente viu agora, a gente escreveu ali no slide anterior assim, ó, coeficiente de Poisson é menos o epsilon, né, que é o coeficiente de deformação específica transversal, dividido pela deformação longitudinal. Então, se eu quiser isolar o transversal, para eu usar, né, eu vou passar esse E longitudinal multiplicando aqui pelo Ni, né?
e vou passar o menos para o outro lado. Então, é isso que está escrito aqui nessa equação aqui, ó. Por isso que ele pegou o EX, né? O EX é o E longitudinal, né? Que a gente falou ali, e aí fica ele multiplicando pelo coeficiente. Então, ali em cima, ó, se a gente olhar, a gente já definiu quem é esse EX aqui, ó. Esse EX está escrito aqui em cima, ó. Então, para as deformações específicas, o que vai ser? Eu troco esse EX pela equação que está ali em cima, e aí eu fico com essa equação aqui, ó. Notem que é a mesma equação, né, da lei de Hooke, só que é ela multiplicada pelo Ni. Tem um Nizinho aqui, ó, o Vzinho, que é o coeficiente de Poisson. Então, a gente conseguiu já fazer uma relação matemática, né, entre as deformações que são transversais, longitudinais e a tensão. Então, isso aqui, ó, a gente deduziu como se fosse para o eixo X. Mas imaginam que isso vai acontecer para todos os eixos. Eu vou ter uma tensão no eixo Y, eu vou ter uma tensão no eixo Z. Então, quando eu tenho uma tensão no eixo Y, então a deformação específica em Y é a longitudinal e aí X e Z é transversal. Quando a força estiver em Z, o Z vai ser longitudinal e o X e Y vão ser transversal. Então, eu posso fazer essa mesma equação que eu fiz aqui, ó, no 3.5, eu posso fazer ela 3 vezes aqui, né, para todos os eixos. Então, aqui com essas equações aqui, ó, eu consigo calcular, né, o que vai acontecer aí em todos os eixos. Então, como o exercício falou que nessa dedução a gente supôs que a tração, a força de tração ocorria no eixo X, notem que ficou positivo aqui, ó, o EX, e negativo os outros aqui. Na hora que eu for para Y, quem vai ficar positivo é o Y e negativo o X e o Z. Na hora que eu for para o Z, vai ficar negativo o X e o Y e positivo o Z. Então, notem que esse jogo de sinal que está aí é justamente para isso. Porque vai ter aquela briga, né, que eu falei para vocês. Aquele cabo de guerra dentro dos átomos ali. Eu vou ter uma força que está num sentido que faz os outros, de repente, diminuir. Mas nos outros que diminui, também tem uma força que faz o primeiro diminuir. Então, a gente precisa utilizar essas equações aí para poder descobrir no final, né, o que vai acontecer, quem que vai ser maior, quem que vai ser menor. Então, a gente vai chamar, né, essas 3 equações aqui de lei de Hooke generalizada para carregamento multiaxial. Então, olha que nome bonito que ficou. Então, aqui é para carregamentos múltiplos. Então, eu posso usar a lei de Hooke aí para resolver se eu tiver forças em todas as direções. E aí, novamente, o corpo tem essas equações, né, só servem para comportamento elástico. Se tiver naquele regime plástico, que a gente discutiu no primeiro bimestre, em que as deformações são definitivas, essa equação já não vai. Então, a gente só está focando na parte elástica. Por que a gente não estuda a parte plástica? Porque os projetos estruturais, eles são feitos para que as estruturas não atinjam o regime plástico. Ninguém vai querer colocar uma carga num corpo para que ele entre no regime plástico. Ou seja, você vai calcular um trem que você sabe que se você fazer uma força, você vai deformar o corpo, você vai estragar ele, você vai chegar ali numa tensão que seja próxima da tensão de ruptura. Nós já discutimos sobre o fator de segurança. Então, a gente não chega nem no final do regime elástico normalmente, né? A gente sempre trabalha com tensões menores, para a gente ter sempre essa folga aí nas tensões, para que a gente, caso ocorra alguma carga a mais, que a gente tenha essa sobra, né, de resistência no material. Então, por isso que essas equações não são previstas para o regime plástico.
porque na prática, raramente você vai construir uma coisa que é feita para quebrar. Beleza, então, vamos fazer uma aplicação. Vou fazer com vocês aqui, aí a gente vai discutindo aí conforme a gente for fazendo. Tá. Esse aqui é o enunciado do exercício, tá, pessoal? Então, vamos interpretando, aí a gente vai discutindo aí os passo a passo. Então, a gente tem um bloco, e ele tem essas dimensões, ó. Em X ele tem 80 milímetros, em Y 50, e em Z 60. E ele está tendo pressão uniforme em todas as faces. Se a pressão é uniforme, pessoal, significa que as tensões, né? O sigma X tem que ser igual o sigma Y, que tem que ser igual o sigma Z. Porque o enunciado falou que as pressões são iguais. E aí, esse corpo recebeu, né, essas tensões iguais, que a princípio a gente não sabe, e ele mediu um comprimento X desse corpo de menos 30 micrometros, ou menos 30 micrômetros. Então, foi feito, e como está negativo, eu sei que no eixo X aqui, né, a força foi de compressão, né, pessoal? Força de compressão faz o corpo o quê? Diminuir de tamanho. Dessa forma, precisamos determinar a variação de comprimento das outras arestas e a pressão aplicada no bloco. Então, o que a gente quer saber? A gente já sabe a variação de comprimento, né, do eixo X, e a gente quer variação de comprimento para Y e para Z. A gente quer saber o que aconteceu, né, com os outros eixos. E também queremos saber qual que foi o valor dessa pressão que foi aplicada, que gerou essas deformações aí. Como o material de que é feito o bloco é conhecido, a gente já tem aqui, ó, os coeficientes. Ó. A gente tem um módulo de elasticidade, aqui, né, 200 GB, e a gente tem o coeficiente de Poisson, que vale 0,3. E aí tá aqui, ó, as equações generalizadas da lei de Hooke para carregamento multiaxial. E aí, como a variação de comprimento em X foi de compressão, notem que aqui ele inverteu os sinais que a gente viu ali de início, ó. Como o X diminui de tamanho, ele chamou tensão X aqui, ó, de menos. Tá vendo? Tá escrito menos aqui porque em X ele vai diminuir de tamanho. Então, esse εx aqui tem que dar negativo no final. E aí depois ele vai trocando, aí ele, depois que você sabe aqui desse, aí você inverte os sinais para os outros eixos aí para ver o que vai acontecer. E aí, aqui ele escreveu exatamente o que a gente falou ali, né? Todas as tensões são iguais. E aí ele vai chamar de P, só para, podia chamar só de sigma, né? Mas aí o autor achou melhor chamar de P as tensões aí que são iguais. Então, vocês entenderam como que é o exercício, né, pessoal? A gente tem esse bloco, ele tem esses valores aí, e a gente quer descobrir, né, como que vai acontecer. Então, vamos interpretar aqui, ó. Primeira coisa. Igual a gente discutiu, né? As deformações aqui, ó, EX, EY e EZ, elas são iguais, as deformações específicas. Então, se ele aumenta de tamanho de um lado, os outros vão aumentar na mesma proporção, que é justamente essa deformação específica que tem aí. Então, ele escreveu, ó, vou voltar um slide aqui rapidinho, ele escreveu uma dessas equações aqui, ó. E o que ele fez? Ele vai substituir as tensões, ó, aqui onde está sigma, tudo que é sigma, ele vai trocar por P. Por isso que a equação ficou desse jeito aqui, ó. É a mesma equação. Professor? Oi. Pode falar. Dá licença. Eu estou enxergando muito atrasado. A voz do senhor tá legal, mas a imagem está muito atrasada. Eu vou sair e entrar novamente para ver se melhora. Tá bem? Sim, tudo bem. Sem problema. O senhor está no mesmo caso, então eu vou sair e entrar de novo também.
Tá, eu vou esperar então uns 20 segundinhos sem sair e voltar. Eu tô com o mesmo caso, só que eu abri pelo celular, porque pelo celular não trava, pelo computador trava. Entendi. Eu também estava assim, professor, só que eu já entrei de novo. Perdi a explicação inicial do exercício. Não sei se é o caso do pessoal aí que tá tendo esse problema. Para mim aqui tá liso, tá de boa. Não sei se é a internet ou às vezes é a região aí que tá ruim, mas para mim aqui tá de boa. Né? E eu acho que também imagem e voz, às vezes são dois canais que vão diferentes, né? Aí às vezes carrega um e não carrega o outro. Pode ser uma coisa nesse sentido. Mas assim, como eu só tô falando mesmo, né? E tô só marcando aqui, né? Aqui eu nem tô escrevendo Pra mim aí, aqui tá normal, professor. então ainda dá pra ir entendendo. Ah, beleza, voltar. Então, ó, só recapitulando, eu vou voltar aqui atrás. A gente vai pegar então essa equação aqui, ó, EX, para resolver o problema. E como todas as tensões são iguais, e o autor aqui ó, chamou as tensões de P, eu vou trocar tudo que for tensão, troca por letra P. Então, na hora de escrever aqui na frente, ó, ele trocou por P. Então, a equação ficou assim, ó, ficou mais simplesinha. E aí ele coloca em evidência esse P sobre E, multiplicando menos 1 sobre 2V. Na prática, nem precisaria necessariamente colocar em evidência. Podia simplesmente deixar ali e jogar os números e ver o que dá. Mas o autor quis colocar em evidência, está aqui essa equação. Aí, ó, a gente continua. Então, a gente tem uma equação ali que vai permitir para a gente calcular esse valor desse P aqui, ó, né? Que o enunciado pediu, que ele quer saber qual é a tensão que gerou, né, as deformações. Então, ele vai deixar, por enquanto, essa equação aqui e vai desenvolver as outras partes. Então, continuando, só para ficar também, só para finalizar, por que ele já não responde agora? Porque eu preciso calcular uma dessas deformações aqui específicas, porque eu estou com duas incógnitas aqui, né? Eu não sei quanto que vale a deformação específica, eu não sei quanto que vale o P. Então eu tenho que descobrir um dos dois para voltar aqui e substituir. Então, o enunciado falou que a deformação em X é menos 30 micrômetros. E o valor de a deformação, né? Eu fiz a revisão no começo da aula, a gente usa essa letra delta aqui, ó, que é a variação de comprimento, delta x. Ele é a deformação. Então, delta x é menos 30 micrômetro, que é a mesma coisa que menos 30 vezes 10 é menos 6. Então, se a gente tem o delta, e eu dividir isso pelo comprimento inicial, eu vou ter a deformação específica, que é a primeira fórmula que eu mostrei hoje, né? Essa equação aqui, a gente aprendeu ela no bimestre passado. Se eu divido a deformação pelo comprimento inicial, eu tenho a deformação específica. Então, pegando esse menos 30 vezes 10 a menos 6 e dividindo pelo comprimento inicial em x do corpo, esse que é 80 vezes 10 a menos 3, vou voltar um slide só para mostrar, ó. Aqui no início ele deu as dimensões, ó. Vou sublinhar aqui, ó. Então, em x tem 80 milímetros, que é 80 vezes 10 a menos 3. Em y, 50. Em z, 60. Por isso que aqui ele colocou esse 80 vezes 10 a menos 3 aqui na fórmula, né? Que é o comprimento inicial. Então, na hora que eu fosse dividir isso daí, eu ia encontrar essa deformação específica de menos 375 micro. Então, esse é o valor da deformação específica desse material aí. Como as deformações específicas são iguais, então ele vai considerar que tanto para os outros eixos, esses valores de deformação específica, como esse é um carregamento multiaxial, né, tem forças em todos os eixos, a tensão específica aí vai ficar menos 375 para todo mundo.
Então, agora eu posso pegar essa mesma equação de deformação específica e calcular para os outros eixos, ó. Então, quanto que vai ser um del y, que seria um delta y, que seria a variação de comprimento em y? Ele vai pegar a deformação específica vezes o comprimento inicial. É essa mesma fórmula que está ali em cima, pessoal, só isolando, né, o valor que a gente quer. Então, aplicando os valores, eu vou ter aqui na frente, ó, a variação de comprimento dele. Para Z, a mesma coisa, variação de comprimento em Z. Então, em X, já tinha no enunciado, né? Era aquele menos 30 micro. E aqui a gente tem, então, menos 18 micrômetro em Y e menos 22,5 micrômetro em Z. Agora, como agora a gente conhece as deformações específicas, então, finalmente, a gente consegue voltar naquela primeira equação lá de cima e resolver ela. Então, aqui ele pegou, aqui no começo dessa linha, ele isolou o P. Lá em cima estava isolado a deformação específica epsilon, né? Estava escrito em função. Então, ele só isolou, passou multiplicando e dividindo, e aí a gente consegue aplicar os valores. O E maiúsculo é o módulo de Young, né? 200 GB, por isso que está esse 200 vezes 10 a 9. A deformação específica X, por exemplo, que está aí, menos 375 vezes 10 a menos 6, ela era a mesma para todo mundo, né? O coeficiente de Poisson é 0,3. Então, na hora de que aplicar aí os valores, ele achou o valor da tensão P, que vale menos 187,5 megapascal. Então, dessa carga aí é que gerou todas as deformações lá que a gente viu. Professor. Oi. Explica para mim, por favor, na fórmula lá de cima, da onde que veio esse 1 menos 2V ali. Tá. É que assim, ó. Deixa eu mostrar ali. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para ver. Ele colocou em evidência. Então, assim, ó. Aqui tem P. Ó, se eu pegar esse P e fazer vezes 1, na verdade, P sobre E, né? P sobre E vezes 1 dá esse primeiro termo aqui, ó. Se eu pegar P vezes E e fazer vezes 2V, eu vou ter, como é 2, tem se multiplicado por 2, é a mesma coisa de você somar duas vezes o mesmo número. Então, vai ficar P sobre E vezes V vezes 2. Aí, para não ficar vezes 2, você pode simplesmente somar duas coisas que são iguais, né? Tipo, 2 mais 2 é a mesma coisa que você multiplicar por 2, né? Porque são duas coisas iguais. Então, se eu quiser resolver por essa fórmula primeiro, eu posso fazer também. Pode, né? vai dar certinho. Inclusive, eu acho que didaticamente poderia ter escrito direto ali, que eu acho que era até mais fácil. Tá bom. Mas poderia, mas ele só pôs em evidência porque ele achou que ia ficar melhor assim. Mas se vocês resolvessem aqui direto, ó, na hora que jogasse valor ali, ia dar certinho. Mais alguma dúvida, pessoal, nesse daqui? E daí eu vou passar um para vocês fazerem. Então tá. Esse aqui, ó, não é um carregamento múltiplo, tá, pessoal? É um carregamento só em um eixo. Então eu tenho força só no eixo Z. Então fez essa força aí no eixo Z, 80 kN. Eu tenho o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do aço. E aí eu quero que vocês falem aí, né, calculem qual é que vai ser as mudanças de comprimento desse corpo e de seção transversal. Então é para vocês falarem, tipo, qual que é o delta Y, delta X e delta Z. Qual que vai ser a variação de comprimento, largura e altura desse corpo aí? Tá, vamos aqui, ó. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a tensão. Então, o enunciado deu o valor dessa força P, né, que age ali no eixo Z.
Então, o valor dele era 80K. E essa força P está aplicada sobre uma área, né? Então, porque tensão é força sobre área. Se a gente voltar aqui, ó, a área, né, que essa força P está sendo aplicada é essa daqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. É essa área aqui. Essa área, ó, é de 100 milímetros por 50 milímetros. E aí a gente tem que fazer em metros. Então, dá 0,1 metro, que é 10 centímetros, né? E 0,05 metros, que é 5 centímetros. E aí vai dar aqui, ó, 16 vezes 10 a sexta Pascal, que é 16 mega, né? 16 mega Pascal. O exercício, ele deu, né, o módulo de elasticidade. Eu escrevi ali na primeira página, né? Esse exercício aqui eu tirei do livro do Hibbeler. Aí ele deixou em aberto para a pessoa pesquisar qual que era o módulo de elasticidade do aço. Por isso que ele está falando aqui de novo o valor. Mas eu já coloquei ele no enunciado para a gente. Então, utilizando a lei de Hooke, que está aqui, eu consegui achar a deformação, né, específica, que é no eixo Z, que vai dar 80 vezes 10 a menos 6. E aqui notem, ó, que a deformação específica ela não tem unidade. Ele escreveu milímetro por milímetro, que se você cortar, né, corta milímetro por milímetro, não sobra nada. Então, a deformação específica, 80 vezes 10 a menos 6. Como você conhece a deformação específica, você consegue calcular, então, o alongamento, né? Quanto que essa barra vai aumentar de tamanho. Então, nós podemos usar essa relação aqui, que a gente já usou ela várias vezes hoje, né? Então, eu multipliquei a deformação específica pelo comprimento inicial, no eixo Z, que é 1,5 metro, e eu sei que vai aumentar 120 micrometros. Vai aumentar aí no eixo Z. Beleza, então para um eixo, que é o eixo que está a força, a gente já resolveu tudo. Tanto é que esse conteúdo, essa parte aqui inteira aqui, ó, não tem novidade nenhuma. Inclusive caiu na nossa oficial, né, questões desse tipo aqui. Então aqui não tem novidade. Aí agora a gente vai analisar as outras direções, que é aqui nessa parte de baixo. Então, pela relação do coeficiente de Poisson, né, a deformação específica em x e em y são as deformações transversais. Então, se ele aumentou de tamanho no eixo Z, esses aqui ele vai diminuir, né, de tamanho. Então, aqui, ó, ficou o coeficiente de Poisson, que o enunciado deu pra gente, que era 0,32, e a deformação específica no eixo Z, a gente calculou ali em cima, né, 80 vezes 10 a menos 6. Então, eu sei aqui, ó, quanto que vai variar, né, qual que vai ser as deformações específicas no eixo X e no eixo Y. Então, vai ser 25,6 micrometros. Essa é a deformação específica nos outros eixos. Notem que ela sempre vai ser menor do que a deformação específica, que é longitudinal, que a outra deu 80, né? As transversais deu menos 25,6. Agora, conhecendo a deformação específica, eu posso calcular a deformação, que é o tanto que vai aumentar ou diminuir em cada eixo. Então, fazendo para x e para y, a gente vai achar esses valores aqui, ó. 2,56 micrômetro, ele vai variar em x, e 1,28 micrômetro, ele vai variar em y. Notem que está valores negativos, né? Então, essa barra ela vai afinar, porque ela vai ficar mais comprida. E aí, comprimento inicial em x é 0,1 metro. Comprimento inicial em y, 0,05 metros, que é os mesmos valores que a gente utilizou para calcular aquela área, né, lá no começo. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Não, tranquilo, professor. Então, esse exercício aqui é bem legal para cair parecido com ele na oficial 2. Se vocês quiserem fazer uma estrelinha aí, ó, no caderno de vocês, vamos ver se tá bom. É igual. Oi? Não precisa ser parecido, não, pode ser igual. Ah, igual não tem graça, né? Mas talvez parecido, quem sabe. Se vocês quiserem marcar uma estrelinha aí.
Tá. Pessoal, eu vou agora então fazer a vista-prova de vocês. Então, se vocês acessarem o AVA de vocês, vocês conseguem entrar de novo lá e ver as questões que vocês marcaram. Mas eu imagino que quem fez as contas, né, vai ter elas no caderno e também você pode olhar no caderno seu aí. Ô, professor, eu falei contigo no WhatsApp, até mandei as minhas contas, né? Eu tive um problema no AVA porque ele não aceitou eu colocar vírgula, né? Ele só aceitou eu colocar ponto. E aí deu como a resposta estava errada, né? Então, eu corrigi manualmente depois todas as questões. E o sistema, ele considera como ponto e como vírgula. Era para considerar certo ou errado. E aí depois que terminou a prova, depois eu fui conferindo uma por uma. E aí as que era... Tipo, se estava com vírgula, mas o número estava certo, ou estava com ponto, mas o número estava certo, depois eu considerei e como certo. Mas eu fiz isso indo olhando uma por uma. Caso no seu... talvez se no seu caso eu possa ter passado batido. Não, o senhor corrigiu. E aí, se eu não tiver arrumado, aí depois vocês me avisam que eu faço o processo de alteração, sem problema. O senhor arrumou a minha. Tá então beleza. Mas, a princípio, nos testes que eu fiz, o sistema estava aceitando ponto e vírgula, mas... mas eu sei o que é, professor. É que meu Windows está em inglês. Eu uso... O meu é invertido também, por isso que às vezes eu fico com dúvida também. Eu uso ponto como vírgula no meu. Então, beleza. Então, eu vou resolver a prova aqui com vocês, né? Vou mostrar aqui as questões, aí vocês comparam com o que vocês fizeram. Professor. Oi. Quem concorda com a nota pode se abster? É isso que eu ia falar. Quem não quiser fazer a vista-prova, tá liberado, pessoal. Vocês podem ir. Boa noite, professor. Um bom final de semana pro senhor. Valeu, boa noite. Você vai fazer chamada? Não, a chamada já fica registrado aqui. Todo mundo que entra, depois é só clicar que ele baixa. Beleza, então. Eu só queria, pessoal, só falar que teve... a nossa turma tem pessoas que são, olha... muito inteligentes, então teve muitas pessoas que fez a minha avaliação em 2 minutos, em 3 minutos, então só gostaria de parabenizar esses gênios que a gente tem aí na sala. Uma prova... Eu desconfio, professor. Olha, pessoal, eu não ligo pra vocês fazerem prova junto não e tal, mas disfarça um pouco, deixa pelo menos meia hora o link aberto lá. 2 minutos é recorde, você tá vendo? Pois é. Nunca vi fazer isso. Mas tudo bem, faz parte. Você não grilo com essas coisas, não. Cada um é dono da própria cabeça, sabe o que é melhor para si. Mas beleza, pessoal, só para tirar um sarro aí de vocês. Então tá liberado, então. Quem não quiser fazer vista, tá liberado. E eu vou compartilhar aqui o PowerPoint da vista aqui com vocês. Espera só um momentinho. Falou! Valeu! Rapidinho, só achar aqui, pessoal. Quem fazer vista prova, você dá umas pontinhas a mais? Não dou. Que foi malzão? Mas teve? Mas você foi mal? Eu achei que a sala foi bem. Tá, deixa eu compartilhar aqui. O Marco falou pra mim que tirou 600, tá bom. Não, se continuar indo assim, se for nessa média, vai passar, pô. Mas assim, esse primeiro bimestre, ele tem pouco peso, né? Agora esse próximo que vai valer 4.000, esse sim vai impactar mais na nota de vocês. Tá, deixa eu só... Vamos então acompanhar aqui. Ó, a gente tem uma barra, ela está sujeita a uma força de tração, né, de 2 kN, e ela vai sofrer uma deformação em seu comprimento. E aí foi dado a área da barra aí, o comprimento, o módulo de elasticidade ou módulo de ângulo,
e a gente quer calcular o comprimento final, né, dessa barra aí. Então, a gente, apesar das equações serem simples, é bastante facinho, né, para a gente chegar até o final. Então, a gente tem a força, né, então a gente pode começar fazendo a tensão. Então, a tensão, ela é força sobre área, né? A força é 2 kN, então é 2.000. E a área ali, ó, 0,0001. Então, isso aqui vai dar uma tensão aqui de 20 mega. 20 mega. Aí a gente tem a tensão, então a gente pode ir para a lei de Hooke, né? Lei de Hooke, tensão é a deformação específica vezes o módulo de elasticidade. Quem a gente quer a deformação específica, né? Que os outros a gente já tem. Então vai ficar o 20, que é 20 mega, né? 20 vezes 10 a 6. Dividido pelo módulo de elasticidade, que é de 400 mega. 400 vezes 10 a 6. Então, eu corto, né, 10 a 6 com 10 a 6 e vou dividir 20 por 400, que isso aqui é 0,05. É isso? E aí, depois a gente tem que o delta, que é a variação de comprimento, é a deformação específica vezes o comprimento inicial. Acabamos de usar isso aqui, né, no exercício que a gente fez ali, né? Então, vai ser os 0,05 vezes o comprimento inicial que o enunciado falou para a gente, que é de 2. Então, ele vai ter uma variação de comprimento de 0,1 metro. Como o exercício falou, calcule o comprimento final, o comprimento final vai ser, ele tinha 2 metros e aumentou 0,1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2,1 metro. Beleza, pessoal? Nesse aqui? Vou até olhar lá para fazer a revisão aqui. Tá. Eu tô gravando também. Depois vocês podem acompanhar a gravação. E aí também não precisa... Eu não preciso arrumar nota hoje. Depois vocês podem comparar com calma depois e manda mensagem para mim no privado depois, que daí eu confiro aqui e edito. A nota em si, pelo menos para mim, eu acho que tá bem certinho, só mesmo para ter certeza. Tipo, eu não acertei todas, então... Não, tudo bem. Mas daí, se também vocês quiserem, eu vou tirando o print. Beleza, esse aqui pode ir para frente? Tá tranquilo, pode ir. Então tá. Ó, um corpo de 20 toneladas está preso por um cabo de aço que possui tensão de ruptura de 400 mega. Ele tem a gente vai usar um fator de segurança igual a 4, né? E a gente quer calcular o menor raio possível que esse corpo pode ter, né, para atingir essa tensão. Como tem fator de segurança e a gente tem tensão de ruptura, a gente pode calcular a tensão admissível. Tivemos uma aula só sobre isso, tensão admissível. Então, como que calcula a tensão admissível? Pega a tensão de ruptura e divide pelo fator de segurança. Então, isso aqui vai ficar esses 400 mega. E vou dividir pelo fator de segurança, que é 4. Então, o valor de tensão, né, que a gente admite é de 100 mega. Então, esse é o valor que a gente vai usar. 100 mega. Então, a equação tensão é força sobre área. A área é πr ao quadrado, porque é uma área circular. Então, a gente tem que isolar isso aí, né? Então, R, se eu isolar o R ali, vai ficar raiz de força dividido por π vezes a tensão. Né? Isolando ali, né? Jogo o raio e jogo para cá, ele vai R quadrado, jogo para cá,
como raiz, né, pessoal? Força, 20 toneladas. Cada tonelada é 1.000 quilogramas. E aqui tem que ser força. Então, eu tenho que fazer esse 20.000, que é 20 toneladas, e multiplicar por 9,8 para virar força, né? Porque eu só tinha um peso. Aqui eu vou dividir por π e vou multiplicar por 100 mega. 100 mega é 100 vezes 10 a 6. E aí esse raio aqui, no meu aqui, deu 0,0. Eu vou aproximar para 25, mas aqui dá 2,497. Mais 0,025. Pessoal, quem chegou em valores próximos a esse aqui, eu considerei certo. Então, tem gente que às vezes deu 0,249, tem gente que deu, tipo assim, valores acima e abaixo, mas todo mundo que chegou perto, beleza, considerei como correto esse 0,025. Então, eu tentei colocar no sistema para ele considerar esse arredondamento. Parece que de algumas pessoas deu um errinho, mas depois eu arrumei na mão. O próprio AVA, ele já considerava se tivesse um pouquinho mais, um pouquinho menos? Oi? O próprio AVA, ele já interpretava se tivesse um pouquinho Isso, mais? Ele deixa cadastrar. Só que daí eu não sei se eu coloquei... Eu tentei colocar 10%. Eu arredondei ele no medo, não vou mentir. Eu tentei colocar 10%, e aí eu acho que... Eu não sei se o 0,1 que eu coloquei era somar 0,1 na resposta. E daí 10% é 0,001. Aí teve alguns que ele não considerou correto, mas depois eu fui e corrigi na mão. Então, tipo assim, vocês, na hora que vocês fizeram, às vezes de alguns deu que estava errado, mas aí depois eu fui e olhei um por um, né? Depois, na outra semana, e aí arrumei. E aí é para ter no AVA já é para ter ido correto a nota. Foi. Teve uma minha que foi 3,46, era 3,47, o AVA considerou. Eu considerei? O AVA considerou. Já deu certo lá mesmo. Ah, então beleza, ótimo. Então tá, tranquilo essa aqui, né? Pode ir pra frente? Tranquilo. Professor. Oi. Nessa revisão que o senhor fez no AVA, ele fica lá, ficou errado no AVA? Porque essa questão aqui, a número 2, no AVA eu coloquei 0,25 e está constando como errada. O senhor já conferiu só na nota ou aqui continua errado? Então, compara a nota que está aparecendo aí para você e que nota que eu lancei de oficial. Não, ele tá... No final aparece a nota? Porque às vezes faz de conta que tá 600 aparecendo para você. Aí se eu considerei certo depois na mão, aí vai aparecer 800 no AVA, né? Que daí... Não, porque a minha nota no AVA tá 600. E aí? 600, 400... E nesse aí na prova... Sabe por quê? Ó, a minha 1 tá correta. Aí a 2, a minha questão no AVA tá 0,25 e tá errada. A 3 eu acertei, a 4 tá 999,85 e tá errada também. Essas outras da frente a gente já vai fazer aqui, aí você já me pergunta para eu conferir. Tá bom. Porque a princípio a 1 e a 2 eu acertei. A da treliça você deu 999? Então, tinha que ter dado 1.000. Aí, mas se você pôs 999, eu considerei certo. Não, tá errada. Eu coloquei 999,85 e tá considerada errada também. Então eu vou revisar a sua prova. Eu reviso, aí eu vejo certinho se eu lancei a nota certa. Só terminar de corrigir aqui, eu vou lá e arrumo. Tá bom. Então tá, vou para 3 aqui, ó. Então tem um lustre, ele está sustentado por um cabo, né? E esse cabo está fixo por um suporte que utiliza um parafuso aí de 3 milímetros de raio. E aqui a gente quer saber a tensão de cisalhamento que está ocorrendo aí nesse pino, né? E a gente está falando que ele é um cisalhamento duplo. Então, tensão de cisalhamento é a letra tal, é força sobre 2 vezes a área, porque é um cisalhamento duplo. A força ali, ó, como o lustre tem 20 kg, vai ficar 20
vezes 9,8. E aqui é 2 vezes a área, que vai ser π vezes o raio, que é 3 vezes 10 a menos 3, porque é 3 milímetros. E isso aqui vai ao quadrado. Isso aqui, bem de boa essa questão. Essa tensão de cisalhamento, 3,47 mega. Nesse daqui, ó, eu escrevi aqui, ó, para vocês escreverem só o 3,47. Que daí o sistema ia considerar correto se só escrever só o 3,47. Mas como eu corrigi depois olhando, né? Quem escreveu o número por extenso, eu considerei. Quem colocou 3,47 m, eu considerei. Valores próximos por causa de arredondamento, eu considerei. Depois vocês confiram, caso vocês tenham errado essa, vocês confiram lá para ver se eu considerei certo ou não. Essa é da treliça, né? Então, aqui na treliça, a gente quer a força que atua na barra de A para B aqui. Então, a gente vai ter uma força aqui, vou desenhar ali as forças, né? Vou ter um FBA aqui, que é esse que a gente quer saber, FBA. E eu tenho um FBC aqui, um F de B para C, FBC. Como ele faz ângulo, a gente tem que decompor, né? Então, eu vou colocar aqui um FBCX e aqui um FBCY. E aí esse é o problema aí que a gente tem que resolver. Então, a gente aprendeu a fazer pelos métodos dos nós, né? A gente escolhe um nó para resolver. Então, a gente vai resolver aqui para esse nó de cima, né? Nó B. E aí temos que fazer as equações para x e para y. Para resolver esse aqui, inicialmente, a gente tem que fazer a equação de x. Na equação de x, eu vou ter 1000, que está o 1000 para a direita, né? Mais o FBCX. Esse FBCX, eu posso considerar ele como sendo um cateto adjacente do ângulo de 45 que está ali. Então, eu posso simplesmente escrever FBC cosseno de 45. Como o ângulo é de 45, tanto faz se usar seno e cosseno, dá o mesmo número. Então, caso alguém tenha usado seno, também vai dar certo. Então, resolvendo esse FBC aqui, ó, o meu deu menos 14,2. 21 Newton. Então, essa seria a força na barra BC. Agora, vamos para o eixo Y. Para o eixo Y, vai ficar... FBA está para baixo, né? Então, é menos FBA menos FBC, FBCY ali no desenho, né? Então, se a gente usar a decomposição aqui, então, se o outro foi seno, o outro foi cosseno, esse aqui é seno, igual a zero. Então, aplicar valores. Se eu jogar o FBC aqui, ó, esse menos 14 aqui no FBC, e isolar esse FBA aí, esse FBA dá 1000. Mas quem colocou 999, 998, tá certo também, vou considerar como certo. E aí, se eu corrigir errado, depois eu me cobrem, vou olhar da teoria aí daqui a pouquinho. Desses 5 a gente fez um praticamente igual, né? Na revisão, eu até aproveitei o gráfico que tinha lá para colocar nesse aqui. Só que lá no que a gente tinha feito, em vez de ter esse pilar A aqui, ele tinha, não sei se vocês lembram, estava preso aqui, era uma barra aqui, né, para ajudar a segurar. E esse aqui não tinha. Aí, o que eu fiz só para mudar? Coloquei pilar nos dois lados. Então, se eu tenho uma força que atua bem no meio, essa força está atuando no meio, eu vou ter duas reações aqui, ó, uma reação aqui e uma reação aqui. Como a força está certinho no meio, eu sei que cada pilar vai pegar metade, então vai ter F sobre 2 em cada lado aí, né?
cada reação é F sobre 2. Então, tensão é força sobre área. Então, a tensão em cada pilar, como cada pilar está atuando F sobre 2, eu posso colocar F sobre 2 aqui no lugar da força. Ó. Eu vou colocar F sobre 2. Que é os valores que estão ali, né? Inclusive, eu posso até chamar de R para ficar melhor. Ó. Reação sobre 2. Ah, não, tem que ser F mesmo. Certo, deixa eu arrumar aqui. Tem que ser F, porque é o F que está dividindo na metade, né? Então, a gente quer saber qual que vai pegar mais força aí, né? A gente quer saber o F, qual pode ser o maior F que está incidindo ali para que o pilar aguente. Então, se eu isolar o F, vai ficar sigma vezes 2 vezes A. Por teoria, pessoal, a gente já aprendeu que se esse pilar aqui ele é mais largo que o pilar B, o A é mais largo, a tensão nele vai acabar sendo menor, né? Porque essa força vai ter uma área maior para distribuir. Por isso que aqui a gente tem que fazer, né, essa conta em relação ao pilar B, porque o pilar B que é mais fino, que vai aguentar menos. Então, aqui na hora de fazer, a gente vai substituir, ó, a tensão normal. Aqui, se a gente olhar, os pilares estão sendo comprimidos. Então, pelo gráfico é de compressão, é esse ponto aqui, né? É 95 mega. 95 vezes 10 a 6. Vezes 2. Vezes a área do pilar B, que é 0,002. Aí, se calcular esse daí, aqui no meu, esse aqui deu... Deixa eu achar aqui. Ah, esse aqui eu não anotei no caderno. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. $380.000. É 380 mil newtons. Essa daí eu fiz e marquei errado, professor. Eu marquei que estava na porcaria do caderno, mas do exemplo. Como assim? Eu até mandei para o senhor no caderno. Logo depois que eu terminei a prova, eu fiz ela e marquei o que que o senhor tinha dado na aula, o resultado. Ah, entendi. Quanto que ficou sua nota final? 800 por conta dela. Entendi. Eu marquei 11.300, que era o valor daquela que está no exemplo, né? Tá, manda uma mensagem para mim depois sobre isso, para a gente conversar depois sobre isso. Tá, mandei pro senhor. E a minha tá igual que a Clary falou, mas tá certa a nota, né? Acho que Mas aí, se você falou que só errou isso e ficou com 800, então eu lancei certo a sua. Aquela lá da treliça, a minha tá 999.85, mas aí tá com 800, só essas duas que estavam como errada. Ah, tá, você mandou aqui agora para mim, né? É. Ah, seu que trabalha na TV, né? Isso, eu trabalho na TV Centro-América. Beleza. Aí, então essa foi a vista. Aí eu vou conferir agora a nota da Clery. E aí, se quem não tiver nenhuma pergunta, tá liberado, pessoal. Professor, eu tô olhando lá, eu acho que eu digitei errado lá. Por quê? Porque a resposta é 0,025, né? Uhum. E eu digitei 0,25. Certeza? Tô olhando agora lá no AVA. Por isso que tá errado. Porque no meu caderno aqui tá certo, mas eu digitei errado. Tá, eu tô entrando aqui. Só dá uma conferida pra mim, mas eu acho que é. Agora que eu olhei lá. Então é isso, aquela de 999 o senhor considerou certo. Que a nota tá 600. Tá. Então, quem... E aí, quem... A minha é a 5, professor, que eu lancei errado, mas mandei a foto do senhor. É o Diogo, né? É. Tá, não, beleza. Tô saindo aqui, boa noite pra vocês aí. Beleza, boa noite. Tá, eu vou
Eu vou considerar, então, meia questão para o Diogo e para a Cleiri, dessas que vocês erraram. Beleza. Fechado. Beleza. Valeu, professor. Bom final de semana. Até mais. Beleza, valeu. Tchau. Aí você vai para 700, tá, Cleiri? Beleza. Para a próxima estaremos mais preparadas. Ah, que isso, vocês estão bem. Mas a 5, eu errei muito feio. Nossa. Ótimo. Porque eu não considerei... eu não dividi o peso por 2. Ah, Nossa, deu totalmente foi errado. no cálculo da reação de apoio, então. Exato, aham. Aí ficou totalmente errado. Entendi. Não, mas isso acontece. Então tá, professor. Boa noite. Beleza. Boa noite. Bom fim de semana para você também. Igualmente.